as ligações políticas na investigação do Banco Master, quem são, como se beneficiavam e o que tentaram para frear a apuração. A Operação Compliance Zero contra o Banco Master não é apenas um escândalo financeiro. Revela uma rede poderosa de articulações políticas, interesses públicos e privados profundamente entrelaçados. Políticos de vários partidos entraram no radar das investigações por suspeitas de favorecer, sustentar ou até participar diretamente do esquema que pode ter movimentado bilhões. Aqui explicamos quem são esses atores, como foram citados, quais ganhos potenciais poderiam ter e de que forma parte deles já tenta reagir ou frear a investigação. Principais políticos citados na investigação. Primeiro, Ciro Nogueira, PP Piauí. Segundo o jornalista Luiz Costa Pinto, Ciro Nogueira é um dos maiores amigos do Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Reportagens afirmam que Nogueira teria atuado diretamente nas negociações entre o Master e o governo do Distrito Federal, especialmente para que o BRB Banco Público do Distrito Federal comprasse parte do Master. De acordo com a apuração, Nogueira teria sido consultado antes da autorização de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, para o BRB avançar na compra do Master. Ele também tentou uma mudança no Fundo Garantidor de Créditos, FGC. A menção de proposta sua para elevar a cobertura de R$250 mil para R$1 milhão, medida que beneficiaria diretamente investidores de CDB, menos modelo de captação usado fortemente pelo Master. Possível benefício. Se o FGC tivesse sido ampliado como proposto, o Master poderia captar mais recursos com CDBs, porque os investidores se sentiriam mais seguros para aplicar valores mais altos, confiando na garantia. Segundo, Antônio Rueda União Brasil e Arthur Lira PP. Alagoas. Esses dois também são citados por Costa Pinto como parte do círculo de Vorcaro. O argumento é que Vorcaro usou essa rede política para salvar o banco. Ele estaria pressionando para que o BRB comprasse o Master, evitando uma liquidação ou colapso. A presença de Rueda e Lira reforça a tese de que havia uma articulação por dentro do Centrão para beneficiar o Master em Brasília. Possível benefício. Por meio dessas relações, Vorcaro poderia garantir uma Rescue Operation, operação de salvamento, usando recursos de um banco público, o BRB, o que diminuiria o risco para o Master e permitiria manter seu modelo agressivo de captação. Terceiro, Ibanez Rocha, MDB. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, é citado por ter papel-chave nas negociações. A ideia de usar o BRB para comprar ou sustentar o Master passa, necessariamente, por sua administração, já que o BRB é um banco do governo do Distrito Federal. Alguns parlamentares da Câmara do Distrito Federal já acusaram Ibanez de envolvimento nas irregularidades. Segundo reportagens, deputados distritais questionam se ele teria facilitado a operação para proteger interesses privados. Há críticas de que a eventual compra serviria para capitalismo de compadrio, onde o banco estatal vira instrumento para favorecer aliados, ao invés de servir apenas ao interesse público. Possível benefício. Se o BRB, banco controlado pelo governo, injetasse recursos no Master ou garantisse uma operação de compra, isso poderia reforçar politicamente Ibanez, demonstrando o poder de alavancar negócios financeiros e servir para captar apoio nacional, especialmente se os ganhos potenciais ao resgate fossem bem-sucedidos. 4. Flávia Pérez, ou Flávia Arruda. Flávia Pérez, também conhecida como Flávia Arruda, é citada nas matérias porque é casada com Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, no Master. Essa relação pessoal-política pode ter servido como ponte para ligações mais íntimas entre Vorcaro e políticos do Distrito Federal. Flávia tem histórico político, já foi deputada e ministra. Então sua proximidade com o Master pode não ser apenas pessoal, mas também estratégica. Possível benefício. A aliança familiar pode fortalecer a legitimidade política de Vorcaro e dar maior legitimidade às negociações junto ao governo do Distrito Federal e ao BRB. Quinto, parlamentares do Distrito Federal que reagiram à investigação. Após a deflagração da Operação Compliance Zero, parlamentares da bancada distrital se manifestaram. Por exemplo, Bia Kici, PL, Distrito Federal, apoiou a criação de uma CPI para apurar as fraudes do Master. Já o deputado Alberto Fraga, PL, Distrito Federal, foi mais direto. Criticou Ibanez Rocha, sugerindo possível ligação entre o governador e os atos suspeitos do Master. Por outro lado, políticos como Fábio Félix, PSOL Distrito Federal, e a senadora Leila do Vôlei PDT, Distrito Federal, pedem cautela e criticam que o BRB, banco público, esteja exposto a riscos, dizendo que poderia expor o patrimônio do DF. Possível motivação.
Parte desses parlamentares pode estar defendendo a transparência e a proteção dos recursos públicos. Outros podem estar politicamente posicionados para criticar Ibanez ou sua gestão, aproveitando o escândalo para desgastar o governo local ou capitalizar politicamente. Como esses políticos poderiam estar tentando frear ou manipular a investigação? Articulação política para proteger o BRB, a venda ou socorro do Master via BRB teria sido amplamente articulada por políticos próximos a Vorcaro como Nogueira, Rueda, Lira, segundo Costa Pinto. Usar o BRB para sustentar o Master pode ser uma forma de diluir riscos, mas também de canalizar recursos públicos para manter uma instituição privada problemática. Se bem sucedido, isso evitaria uma liquidação ou perdas muito grandes para controladores. Tentativa de mudar regras do FGC. A proposta de aumentar a cobertura do FGC para até R$1 milhão. Se aprovada, beneficiaria diretamente os investidores que aplicaram em CDBs do Master. Muitos desses títulos eram garantidos pelo FGC, ou pelo menos parcialmente. Se o FGC fosse ampliado, haveria incentivo para mais aplicações em CDBs de bancos médios crescentes, como o Master, fortalecendo sua base de captação. Uso de influência institucional, a articulação de Nogueira junto ao governo do Distrito Federal e outros grupos políticos pode ter sido usada para facilitar a compra pelo BRB, proteger os controladores do Master ou ganhar tempo para regularizar seus ativos duvidosos. Também a menção de que Nogueira teria apadrinhado o nome para o CAD órgão antitrust, segundo a apuração. Essa indicação poderia ter relação com uma avaliação mais brand da operação BRB, Master. Intervenções políticas podem gerar pressão sobre reguladores e autoridades. Se a compra ou o socorro tivessem sido justificados publicamente como salvar empregos ou proteger banco local, poderia haver narrativa favorável para os envolvidos. Desqualificação institucional da investigação. Alguns aliados defendem que a investigação do Master é uma ameaça ao BRB, por extensão, ao patrimônio público do Distrito Federal. Isso pode servir para tentar enfraquecer o apoio à apuração ou criar barramentos políticos para auditorias ou CPMIs. Também existe a tática de relativizar as denúncias, alegar que os riscos são exagerados, ou que a liquidação pode prejudicar os correntistas ou investidores, gerando resistência à operação do Banco Central ou da Polícia Federal. Parlamentares que já se manifestaram pedindo CPI ou que criticam a forma como o escândalo é tratado, podem usar o poder legislativo para fazer pressão, ouvir depoimentos, pedir documentos ou condicionar novas operações do BRB, ponto de convergência entre política e finanças. O caso do Banco Master é emblemático porque mostra uma confluência muito perigosa entre interesses financeiros agressivos e poder político. Não se trata apenas de um banco privado que assumiu riscos altos. Há indícios de que os controladores de Master construíram uma rede política para legitimar, sustentar e talvez ocultar parte de suas operações. Daniel Vorcaro, o principal controlador, não atuava isoladamente. Ele se aproximou de figuras importantes de Brasília, conseguiu apoio para usar o BRB como braço financeiro e tentou criar respaldo institucional para suas operações. Essa estratégia política não é apenas financeira, mas simbólica. Daria ao Master uma espécie de salvação pública, por meio de um banco estatal, o que poderia reduzir os riscos de colapso e aumentar a confiança de investidores. Se bem sucedida, seria uma jogada sofisticada de poder, usar mecanismos públicos para garantir a sobrevivência privada, potencialmente com benefícios para a elite política que auxiliou. Riscos e possíveis desdobramentos. Se a investigação avançar, pode haver denúncias criminais contra políticos envolvidos, tráfico de influência, gestão fraudulenta, favorecimento de empresa privada com recursos públicos, lavagem de dinheiro, entre outros. Uma CPI ou CPMI pode aprofundar as investigações e tornar públicos documentos que hoje estão apenas em investigações sigilosas. Se as ligações entre o Master e o BRB forem comprovadas como irregulares, pode haver grandes repercussões para o governo do Distrito Federal. Não apenas perdas financeiras, mas desgaste político, especialmente para Ibanez Rocha. Para os investidores, o risco é duplo. Não só por causa da possível fraude financeira, mas porque parte desses títulos foi sustentada por apoios políticos. Se os recursos públicos forem retirados repentinamente, a liquidação pode gerar perdas drásticas. No cenário regulatório, o caso pode se tornar uma bandeira para reformas no sistema financeiro, nas regras de capitalização de bancos médios e nas garantias de crédito, como o FGC. Conclusão: a investigação da Operação Compliance Zero no Banco Master revelou algo além de fraude financeira.
trouxe à tona uma teia política complexa, com figuras poderosas articulando para sustentar um banco em risco, usando instituições públicas como instrumentos estratégicos, políticos como Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Arthur Lira e Ibanez Rocha aparecem no cerne dessas articulações, com possíveis ganhos que vão desde apoio político até reforço institucional para os controladores do Master. Os indícios apontam para um uso de poder para resgatar uma instituição privada com recursos públicos. Uma operação que, se comprovada, pode ser grave tanto do ponto de vista legal quanto ético. E, enquanto parte desses políticos tenta frear ou moldar a investigação via CPI, pressão institucional, narrativas de risco público, a Polícia Federal e o Banco Central seguem seus procedimentos para apurar os fatos, bloquear bens e responsabilizar os envolvidos. Este não é apenas um escândalo bancário, é um caso político-financeiro que testa os limites da regulação, da corrupção e da relação entre Estado e setor privado. Se a investigação for concluída com severidade, pode se tornar um divisor de águas na forma como olhamos para bancos médios, para os riscos sistêmicos e para a influência política sobre instituições financeiras.